Quero compartilhar com você um devocional que está em Romanos 4, do versículo 18 a 25, e eu vou ler alguns destes versículos. Fala sobre fé, sobre Abraão e sobre como ele soube esperar em fé e em esperança, mesmo contra todas as circunstâncias. Versículo 18 diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, não levou em conta o seu próprio corpo, já amortecido, tendo ele quase 100 anos e a esterilidade da sua esposa Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído por justiça. Até aqui somente. A passagem que fala sobre Abraão, sobre como ele conquistou aquilo que foi prometido a ele e como ele conseguiu conquistar mediante a sua fé inabalável, ela serve de inspiração para mim e para você. Porque muitas vezes nós recebemos palavras, promessas de Deus, ou mesmo lendo algo na Bíblia, a gente toma aquilo como promessa, mas aí vem as circunstâncias, vem as situações, a gente olha para a nossa incapacidade, a gente olha para a situação, a gente olha para as leis, a gente olha para o nosso corpo físico, como foi o caso aqui de Abraão. E se ele tivesse levado em conta todas essas coisas, ele não teria alcançado a promessa que Deus tinha dito a ele. Mas não, ele nunca, em nenhum momento, duvidou em seu coração. Desde quando Abraão recebeu a promessa, ele tinha muitas coisas contra, ele tinha muitas coisas para trabalharem contra a sua fé. Por exemplo, a sua idade já avançada, por exemplo, a avançada idade da sua esposa Sara, e ainda assim a sua infertilidade. Então, eram muitas circunstâncias que ele poderia olhar e duvidar em seu coração, mas Abraão não. Ele não duvidou e ele não levou em consideração a sua idade, não levou em consideração o seu corpo já amortecido, como diz aqui a palavra, né? E Abraão, ele é o pai da nossa fé, ele é o nosso exemplo de fé. E assim como ele, eu e você, nós devemos também olhar para Deus e para as promessas de Deus, não duvidando em nosso coração. Porque a Bíblia diz também que aquele que duvida é semelhante à onda que vai e vem, é inconstante. E a inconstância, ela nos afasta das promessas de Deus. A inconstância, ela nos afasta de alcançarmos aquilo que Deus tem preparado para nós e reservado para nós. E eu confesso que exercitar a fé nem sempre é tão fácil quanto é fácil falar sobre fé. A gente, quando fala sobre fé, a gente se alimenta disso, a gente lê a palavra, a gente lê as várias passagens que nos enchem ali de esperança, de fé, ou mesmo quando a gente olha alguma coisa que Deus já fez, já realizou, a gente se enche de fé naquele momento e de esperança. Aí basta, assim, ó, como no estalar de dedos, uma situação que surge, uma notícia, uma lei que muda, né? E essas coisas, elas tendem a nos afastar da fé, da comunhão com Deus, da esperança. E o que nós devemos aprender com Abraão é tê-lo como nosso exemplo. Já que a Bíblia diz que Abraão é o nosso pai na fé, pai da fé, e olha a descendência de Abraão, né? Um dia Deus falou: sai da tua tenda e olha as estrelas e conte-as, se é que as pode contar. Assim será a sua descendência. E de fato foi. E se nós formos olhar para o cumprimento da promessa, quantos filhos Abraão gerou, quanto foi grande e é grande a sua descendência até os dias de hoje. E nós devemos aprender a não duvidar em nosso coração e aguardar as promessas, como um outro versículo que eu li outro dia que falava sobre levar a Deus todas as nossas súplicas com ações de graças, já agradecendo, já crendo que Deus irá responder. E não foi somente nessa circunstância que Abraão foi tentado na sua fé. Não foi só essa situação que ele provou ter fé. E quando a gente olha para a vida daqueles exemplos que a gente tem na Bíblia, a gente vê que nós também podemos vencer, mas não por nós mesmos. Nós também podemos alcançar as vitórias e as bênçãos de Deus para nós, mas mediante a fé. Acontece que muitas vezes nós recebemos as promessas de Deus e nós não agimos como Abraão, né? Que é um exemplo a ser seguido, mas nós agimos como Tomé. E como era Tomé? Ele era aquele que precisava ver para crer. Não, eu só acredito depois que eu ver, eu acredito depois que eu tocar. E com Deus muitas vezes não é assim que funciona. Com Deus nós precisamos
crer, nós precisamos, quando fecharmos os nossos olhos, nós precisamos visualizar já o cumprimento daquela promessa. E com Deus é assim que acontece. Quando nós cremos, mesmo com todas as circunstâncias contrárias, com todas as situações dizendo que isso é impossível de se alcançar, e quando nós cremos de todo o nosso coração, nós alcançamos. Muitas vezes, por nós mesmos, nós não temos essa fé necessária, total. Mas nós podemos pedir a ajuda do Espírito Santo, nós podemos orar e pedir, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Outro dia, conversando com uma amiga, com uma pessoa, eu disse, não, mais de uma pessoa disse a mesma coisa. Deus não exige de nós perfeição, mas Ele exige de nós e Ele espera de nós um coração sincero. E quando nós somos sinceros, até mesmo para dizer, Senhor, hoje eu não estou crendo, Senhor, hoje eu não estou conseguindo, me ajuda. Se nós pedirmos ajuda, o Senhor nos socorre, nos ajuda. O mais importante é que nós não podemos desvanecer, nós não podemos duvidar, nós não podemos permanecer no lugar de indecisão, no lugar de inconstância, no lugar de falta de fé. Nós precisamos crer. Porque assim como Abraão ele não duvidou no seu coração. É isso que Deus espera de mim e de você. Porque se nós confiarmos plenamente em Deus, mesmo que no meio do caminho as coisas se levantem contra nós, nós sabemos que Deus está até mesmo aí, até mesmo na tempestade, até mesmo no problema, até nas situações mais difíceis, Deus está. E ele tem prazer, a Bíblia diz que ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus ele tem prazer de nos presentear, Deus tem prazer de nos atender às nossas orações. Só que nem sempre é como nós queremos ou no tempo que nós queremos. O importante é que nós precisamos crer que Deus está agindo. Então eu quero te convidar com essa meditação para que você, embora não esteja conseguindo enxergar as suas bênçãos, não esteja conseguindo enxergar as suas promessas sendo cumpridas, que você passe a fazer esse exercício e a ter a fé de Abraão, que não olhou para o seu corpo já amortecido, não olhou para a sua idade, não olhou para a esterilidade da sua esposa, mas ele creu na palavra e na promessa do Senhor. Então, quando você fechar os seus olhos, não olhe para a circunstância, não olhe para o problema, não olhe para aquilo que te impede de alcançar, mas olhe sim para aquele que é o único que pode te dar a bênção, a vitória e o cumprimento da promessa que ele mesmo fez para a sua vida. Creia, mesmo sem ver. Fé é a certeza, é o firme fundamento das coisas que ainda não se veem, mas que se esperam. E é essa fé que Deus espera de mim e de você. E é nessa fé que Deus quer nos abençoar. E essa é a minha meditação, é o meu devocional que eu quero deixar para você. Então, não olhe para a circunstância, não olhe para as suas dificuldades, ou não olhe para tudo aquilo que te afasta da fé, mas olhe para o único que pode te responder, te dar a vitória e cumprir aquilo que ele mesmo prometeu na sua vida, que é só o Senhor. E o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos e sonhamos. E esse é o Deus que nós servimos. E que Deus te abençoe, que essa palavra fale ao seu coração e que você possa exercitar a sua fé e contar testemunhos, muitos testemunhos de milagres e de maravilhas que o Senhor vai realizar na sua vida. Até o próximo vídeo.